Então, meus irmãos, nesta vibração de amor, estamos aqui todos juntos, vibrando nessa energia de amor e de paz do Mestre Jesus, e vamos agradecer a Deus, o Criador de todas as coisas, pela oportunidade rica de estarmos aqui nesse dia de hoje, pedindo a Jesus, o Mestre Divino, que nos ampare, nos auxilie e que possa também auxiliar nossa irmã nesse estudo que ela traz, nessa reflexão da noite de hoje, para que nós possamos todos sairmos daqui confortados pelos ensinamentos que serão trazidos para nós, porque esses são aqueles aos quais nós estamos necessitados com toda certeza. Que as bênçãos do Mestre Jesus também cheguem a todos os nossos irmãos que não conseguiram chegar aqui no dia de hoje. Todos aqueles irmãos que ainda chegarão, todos os nossos familiares que lá ficaram, sendo mentalizados por nós agora e recebendo a bênção e a luz do Cristo de Deus. E assim nós vamos pedir a permissão para darmos por iniciada a nossa atividade da noite de hoje, da palestra pública, dando graças a Deus e graças a Jesus. Nós hoje temos uma irmã muito especial aqui para nós, porque ela é muito carinhosa aqui com essa casa, faz parte aqui do CREDES. Ela é aqui da Comunhão Cristã Bezerra de Menezes, a Flaviana, que vai trazer para nós um tema da área de família, família, envelhecer com alegria. Não é isso, Flaviana? Então, com vocês, a nossa irmã Flaviana. Gente, boa noite a todos. Agradeço muito a administração da casa, Giovânia, que nos confiou essa atividade nesta noite. E agradecemos a Deus, né, pela oportunidade, pela reflexão que fizemos sobre esse tema, muito oportuna para mim, né, eu acredito que para todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, porque falar do envelhecimento é importante, tanto para nós que já somos idosos, né, quanto para os jovens também, que convivem com os idosos. Da mesma forma que nós idosos convivemos com os jovens. Então, esse tema eu acredito que vai ser bem interessante para todos nós. E é sempre bom a gente relembrar, né? Relembrar um pouquinho daquilo que a gente já sabe. Todos nós já sabemos do que vai ser dito aqui hoje, mas é sempre bom relembrar. E para iniciar a nossa atividade, né, trouxemos então essa reflexão do envelhecer feliz, com alegria, né, dentro da família, esse tema. E num primeiro momento a gente acredita até que seja uma ironia. Dificilmente a gente pensa que o idoso envelhece com alegria. Mas prova disso somos nós, né, que apresentamos sorrisos nos lábios, abraçamos com entusiasmo aqueles que encontramos pelo caminho, ficamos felizes ao encontrar pessoas queridas. Então, é sempre motivo de alegria, de satisfação, de felicidade, né, esses encontros que nós temos aqui. Certamente todos vocês ficam felizes quando vêm aqui no centro e encontram pessoas que são importantes, né, para vocês. E para falar de envelhecimento, não tem como a gente não passar um pouquinho pela linha do tempo, né? Envelhecer, na realidade, o envelhecimento ele é promovido pela ação do tempo, né? Então, nós vamos vendo que o nosso envelhecimento, nós começamos a envelhecer, na realidade, no momento em que a gente nasce. A gente cresce, mas já estamos no processo, né, de amadurecimento.
Um bebê, quando nasce, ele está totalmente dependente, daqui 3, 4 meses ele já começa a ter as suas atitudes, ele já busca, não é, pelo peito, pela alimentação, ele chora quando está incomodado. Então, demonstra aí um processo de amadurecimento. E o envelhecimento, ele passa por esse processo de envelhecimento. Só não envelhece, né, quem morre, quem desencarna cedo. Todos nós passamos por fases da vida, então está ligado também aí à linha do tempo. E a gente sabe também que o envelhecimento, não é, é uma ação do tempo sobre nós, sobre o nosso corpo físico, que promove várias modificações no nosso organismo, não é? Então, nós vamos mudando a forma do nosso corpo. Quando éramos jovens, tínhamos uma forma diferente. Na medida que a gente vai envelhecendo, o nosso próprio metabolismo já vai ficando mais lento e a forma do nosso corpo ela vai se transformando. O funcionamento dos nossos órgãos, na nossa adolescência, é uma maravilha, né? O estômago e o aparelho digestivo parece um triturador, né? Quando a gente envelhece, os nossos órgãos ficam mais lentos, a nossa digestão já vai ficando mais lenta. Então, o funcionamento biológico nosso, os nossos órgãos vão diminuindo a sua capacidade de funcionamento. E a nossa psique também. Nós mudamos a forma de pensar, nós criamos valores diferentes, né? Na medida que o tempo passa, essas transformações vão acontecendo conosco também no nível da psique. Nós costumamos dizer no senso comum, né, que o envelhecimento ele começa aos 30 anos. Aos 30 anos a gente já deveria ter um cuidado maior com a nossa saúde. Mas normalmente isso não acontece. 30 anos a gente acha que a gente está no auge da vida, né? E a Organização Mundial de Saúde, ela traz uma classificação, né, das idades, né, que demonstram o envelhecimento e a idade do idoso ou do velho. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a pessoa com 60 anos, de 60 a 65 anos, ele seria um indivíduo de idade. Isso é comum a gente ouvir falar também. Ah, fulano já está com uma certa idade, né? Ah, quantos anos que ele tem? Ah, não sei, mas ele é de idade, né? A partir de 60 anos, 60 a 65. O idoso, a Organização Mundial de Saúde vai considerar o idoso a partir dos 65 anos, de 65 a 90. E a partir de 90 anos, então seria o idoso extremo. Os idosos extremos estariam nessa faixa etária. E a gente vai vendo que, ao longo da nossa experiência de vida, né, nós encontramos pessoas de todas as faixas etárias, de todas as idades, pessoas saudáveis e pessoas não saudáveis. Então, quer dizer, a doença, né, a qualidade do próprio organismo não está ligada somente à idade. Ela está ligada a uma série de outros fatores. Então, nós podemos ter idosos saudáveis e podemos ter jovens doentes, né? Então, a questão da saúde ela não está muito atrelada só à idade. E tem algumas teorias, né, que definem o idoso através da quantidade de energia que aquele corpo demonstra ter. Outras teorias vão falar que o idoso, a idade, né, do idoso, a modificação fisiológica do idoso, ela pode também ser influenciada quando o nosso sistema imunológico ele está deficitário. Então, se ele tem alguma perturbação no sistema imunológico, nós podemos adoecer e trazer um envelhecimento precoce para a nossa vida. As mulheres devem conhecer bem esse termo da menopausa precoce. Muitas pessoas entram numa menopausa com 38 anos. Né? Isso é comum acontecer. E muitas vezes está ligado também ao sistema imunológico. Outras teorias dizem que o envelhecimento ele é definido
através da aparência que a pessoa tem, que ela demonstra. Então, tem pessoas que têm 60 anos e tem cara de 50, de 45. Né? Tem uma genética boa que não envelhece, não aparece muito o envelhecimento nela. Então, essas pessoas são consideradas mais jovens. E também pela quantidade de doenças que as pessoas carregam. Pessoa muito doente tende a envelhecer mais rapidamente. A classificação do envelhecimento, né, do nosso envelhecimento, ela também tem alguns níveis. Né? Então, nós temos uma classificação cronológica, que é a da idade, dos anos que nós já vivemos. Temos uma classificação biológica, que é como o nosso organismo está funcionando. E temos a classificação, a definição psicológica, como o indivíduo se sente e como ele demonstra isso no seu agir. Então, nós temos pessoas idosas com uma energia, com uma vibração, com uma vontade de viver, né, muito maior do que muitos jovens. Então, nós conhecemos pessoas assim, tem pessoas assim aqui no salão, né? E, então, a gente sabe disso, pessoas que têm, né, a psique dessas pessoas é uma psique jovem. Nós temos uma cabeça boa, uma cabeça aberta, adaptando, né, as situações, adaptando a vida, né, com facilidade. Nós vamos perceber também que ao longo da vida, né, nós passamos então por diversas fases. Da criança, adolescência, fase adulta, maturidade, até chegar no envelhecimento, na idade do idoso. Cada uma dessas fases traz consigo os valores e as expectativas próprios daquela idade. Então, a criança, ela quer brincar, ela quer correr, né? O adolescente, ele já está pensando aí nos namorados, né? No parceiro, encontrar alguém. Hoje é o crush, né? Que eles falam, porque cada época é uma frase que usa. Na idade adulta, o adulto está muito voltado para o lado profissional. Na idade madura, às vezes a gente já começa a procurar o lado espiritual. Né? Então, nós vamos amadurecendo, vamos passando com valores e expectativas diferentes e que fazem a nossa transformação. Então, nós somos, na realidade, o idoso, né, é o produto daquilo que ele vivencia ao longo da vida. Nós não chegamos na idade da velhice simplesmente ou porque fomos castigados e ficamos com um corpo mais fragilizado. Não. De acordo com aquilo que a gente vive ao longo da vida, nós nos tornamos idosos. Eu costumo brincar muito que o idoso, as pessoas dizem, mas fulano está difícil, está isso, está aquilo. Não se preocupe. Só vai piorar. Por quê? Nós só aperfeiçoamos aquilo que nós já somos ao longo da vida. Uma pessoa que é intolerante quando jovem, que é irritadiço, ele não vai se tornar uma pessoa idosa calma. Ele piora, ele aperfeiçoa a irritação. Uma pessoa calma, tranquila, que está tudo de bem com a vida, ela vai se tornar um idoso dócil, tranquilo. Uma pessoa que é bem disposta, ágil, trabalhadora, aberta, disponível, ela vai se tornar um idoso dessa forma. Então, há um aperfeiçoamento das nossas características. Nós estamos cultuando isso ao longo da nossa vida para trazer a gente aonde nós estamos, né? E o sentido de adquirirmos valores diferentes, expectativas diferentes, também não é à toa. Tudo isso faz parte do nosso crescimento. Dependendo das expectativas que nós temos na infância, nós vamos caminhar para uma adolescência mais ou menos ligada àquelas expectativas. Vamos caminhar para a vida adulta mais ou menos de acordo com o que o adolescente foi. Então, esses valores que nós vamos cultivando ao longo de cada uma dessas fases, né, vai constituindo o nosso todo, a nossa bagagem. Muitas vezes a gente pensa, poxa vida, mas se eu soubesse disso, eu teria melhorado lá atrás, né? Mas a gente
nós nos constituímos do jeito que somos. Mas se nós, pelo menos, aprendemos que poderíamos ter feito diferente, nós temos hoje a oportunidade de fazer diferente. E isso é que é importante. Se nós hoje tivermos essa consciência, nós vamos procurar agir de uma forma diferente. Essa maneira de viver, as expectativas e os valores que nós temos também, eles são a base, né, do nosso bem viver, do nosso bem-estar, da nossa qualidade de vida hoje. Muitas pessoas trabalharam muito na fase adulta, mas têm uma velhice mais tranquila. Soube economizar, não gastou tudo que tinha, né? Constituiu uma base financeira para poder ter um pouco mais de comodidade. Cuidou mais da saúde lá atrás, teve uma boa alimentação, sempre fez esporte. Então, olha aí, eu estou trazendo isso para que eu tenha hoje uma boa qualidade de vida. Isso faz parte, né? Esses valores vão fazer parte dessa história que nós estamos aqui vivendo hoje. E se nós temos uma boa qualidade de vida, se nós sabemos viver, nós vamos ter também um sentido para a vida. Quanto mais idoso nós estamos, mais difícil é da gente entender o sentido dessa vida. Porque quando nós estamos lá na fase da adolescência, nós estamos correndo atrás do vestibular, é um sentido. Quando nós estamos na fase adulta, nós estamos correndo atrás do emprego, da família, dos filhos. Então, eu preciso disso, ter um sentido. Todo o meu trabalho, todas as minhas atitudes fazem sentido para mim, porque eu preciso atingir esse ou aquele objetivo. E a doutrina espírita, né, nos mostra que, além dessa realização material que nós vamos precisar ao longo da vida, nós precisamos de outros valores, de outras realizações, que eu acho que esses valores são os que nos fazem felizes hoje. A doutrina espírita nos ajuda muito nesse sentido. Jesus já abriu o caminho, já nos mostrou tudo isso, mas a doutrina espírita vem nos explicar que nós precisamos também da realização espiritual e da nossa realização moral, para a nossa vida fazer sentido. Para nós termos uma vontade de seguir fazendo o bem, praticando a caridade, fazendo a assistência fraterna, nos integrando a determinados grupos, né, a uma obra edificante, fazemos parte dessa obra edificante. Isso dá sentido para a nossa vida hoje. O nosso sentido hoje não é mais a construção material. Nossos filhos estão criados, estão vivendo a vida deles, o que nós demos conta de fazer, já fizemos, e o que não fizemos vai ficar para a próxima. Né? Porque muitas vezes nós não temos mais idade para poder fazer um concurso, para começar uma vida de novo, começar uma nova profissão. Às vezes é difícil. Mas nos dá esse sentido espiritual, que é importante para nós, e que, por exemplo, todo esse processo, né, da caridade, da participação, da integração de grupos, vai nos trazer alegria e conforto. A gente não sabe nem que isso é um sentido da vida. Mas isso faz a vida valer a pena. Isso faz a gente sair numa sexta-feira de casa para vir para o centro espírita. Né? Isso faz sentido para a gente. Hoje, por exemplo, eu ganhei um neto, essa madrugada, né? E ganhei uma neta para cuidar. Mas faz sentido para mim estar aqui com vocês. Né? Então, se eu não tivesse esse valor como algo muito forte na minha vida, talvez eu tivesse ficado em casa hoje. Então é isso, o sentido da vida é o que nos move, é o que nos movimenta, que nos faz andar, ir para frente, né? E o problema, né, o grande problema que nós temos aqui, com relação a esse envelhecimento, é a dificuldade que a gente tem de adaptação ao meio em que vivemos. Nós não percebemos que ao longo de cada uma das fases que nós tivemos que nos adaptar. Nós não percebemos isso. Porque todas as fases nós tínhamos muita energia.
Nós tínhamos muito sentido para frente. Então a gente ia rápido, sem perceber. Só que nessa fase, o nosso ritmo está diminuindo. E isso dificulta a nossa adaptação. Nós não estamos acostumados a depender, a receber, a ficar parado. Nós achamos que estamos perdendo tempo se a gente ficar parado. Se a gente tiver que depender de alguém, nossa, isso é uma tristeza para mim. Né? Mas não é. E quando eu sirvo alguém, não é bom? Por que eu não dou essa oportunidade do outro me servir? Isso é importante também. Estava falando com a Giovânia aqui, né? E a gente lembrando como é importante isso, essa palestra hoje, para mim foi muito importante. E a gente vê que nós hoje somos idosos, cuidando de idosos e cuidando ao mesmo tempo de crianças, de jovens. Então nós estamos tudo misturado. Então é muito difícil para nós pensarmos que como idoso todo o meu ritmo está diminuindo e ainda assim eu tenho que me esforçar para cuidar do pequeno que está aqui perto de mim. E que queira ou não, é muito mais difícil hoje do que foi há 20 anos atrás. A pequenininha que está comigo hoje vai fazer 6 anos. E eu cuidei de uma que hoje já tem 17, a outra tem 13. Foi muito mais fácil ajudar a cuidar das netas com 13, que estão com 13 e com 17 anos, do que cuidar dessa. Essas minhas forças já estão diminuídas. Né? Mas eu preciso me adaptar ao meio. Se eu não posso fazer tudo que eu fiz lá, eu não tenho que sofrer por isso. Eu tenho que me alegrar por eu ainda dar conta de fazer alguma coisa e me adaptar. As brincadeiras não são mais a mesma. Eu não pego mais no colo, como eu pegava os outros. Então, adaptação. O nosso grande problema é a falta de adaptação. E o X da questão do idoso é adaptar. Nós precisamos nos adaptar. Porque é isso que vai nos ajudar a ter uma velhice melhor, né? E a adaptação, ela passa pelos cuidados gerais com o corpo, exames que a gente sempre faz, né? Nós não podemos descuidar dessa parte material, porque nós precisamos de energia, de força, de vitalidade para fazermos as outras coisas, para ter um bem-estar, para ter saúde. Por quê? A saúde não é nada mais do que estar bem, se sentir bem. Se eu estou bem, eu estou saudável. Né? E felicidade, o que é isso? O que é a felicidade para nós hoje? O idoso, todo mundo que você encontra que é idoso, está assim, a maioria. A dor aqui, é a dor aqui, dói lá, diz que é a idade do condor, né, que todo mundo diz, e é assim mesmo, porque tudo dói. Nessa idade é difícil, almoça, a digestão fica difícil, vai dormir, o sono não é bom, né? Então, sentir bem, ter um sono bom, comer e se sentir bem. Se eu não posso comer uma feijoada, que eu como uma salada. Eu estou alimentada? Estou. Né? E vou me sentir bem? Vou. Então, vou conservar a minha saúde. Eu também preciso cuidar disso, né? Cuidar do corpo. E a felicidade, então, para nós, tem um livro muito interessante, chama até Terceira Idade à Luz da Doutrina Espírita, que ele diz que felicidade é o silêncio do corpo. Quando o corpo está calado, nós estamos felizes. Antes, a gente não valorizava isso. Quando a gente era jovem, nós nem sabíamos do que iríamos passar quando chegasse aos 60. Eu tenho uma amiga que ela diz que, poxa vida, olha, fazer 50 anos é bom, todo mundo faz uma festa, meio século, aquele negócio, mas de 5 em 5 anos a gente tem um baque. Então, nós temos ciclos, né, de perdas no nosso organismo. Então, se a felicidade é o silêncio do corpo, o silêncio do corpo traz para nós uma harmonia em todos os sentidos da nossa vida. E a harmonia em todos os sentidos vai ajudar o nosso corpo a ficar silencioso.
Se nós estivermos bem aqui, na cabeça, na psique, o nosso corpo vai responder bem. Então, é um ciclo, né? Um círculo vicioso de harmonia e de silêncio no nosso corpo. E a doença seria a infelicidade. Ninguém gosta de estar doente. Se a gente tem uma gripe, você sabe que a gripe vai durar uma semana, mas você enche de remédio, de chá de alho, chá de limão, não sei o quê, não respeita o ciclo da gripe, porque nós queremos nos livrar dela logo. Por quê? Ela traz para nós infelicidade, chateação, dor, incômodo, né? Então, a infelicidade é toda desarmonia, a doença é toda desarmonia que nós temos no nosso corpo e que também corresponde a toda infelicidade em qualquer área da nossa vida. Nossa saúde pode estar doente, nosso corpo físico, nossas finanças podem estar doentes, e eu ficar preocupada com isso. Nossa família pode estar doente, se tiver uma desarmonia, um problema familiar. Nossa sociedade pode estar doente. Né? Então, ela é tanto no nível individual, a doença, quanto no nível coletivo. E quando nós estamos com o corpo desgastado, a nossa esperança vai para o espaço. Né? Quando a gente está fraco, cansado, tem esperança, não tem vontade de fazer mais nada, né? Nós estamos desesperançosos. E isso é muito ruim para nós, porque nós precisamos viver até o final da nossa vida com alegria de viver. É o tempo que nós estamos ganhando aqui, as oportunidades que nós temos, né, de resgate, de evolução. Então, eu falei de tudo isso do corpo, de doença, de envelhecimento, que todo mundo sabe, para a gente entrar agora no nível do espírito, que é o que nos interessa hoje, né? Apesar do tempo estar rapidinho, né? Até 8h30, que hora que é? 8h30. Então, nós vamos falar um pouquinho do espírito, da saúde do espírito, do envelhecimento do espírito, que ele está do lado oposto do envelhecimento do corpo. O espírito, ele vive, é o que vive em nós, é o eterno. E o espírito, ele não tem limitação, ele é cheio de potencial, cheio de oportunidades. Quando a gente encarna, eu acredito que a gente vem com uma lista que a gente quase que é obrigada a cumprir, mas nós temos, assim, uma infinidade de outras possibilidades que nós podemos encontrar nessa encarnação. E o Livro dos Espíritos, eu fui buscar nele a explicação para a felicidade. E está lá, na questão 614, que fala da lei natural, que é a lei de Deus, que ali diz que ela é a única verdadeira para a felicidade do homem, que ela indica o que o homem deve fazer e o que o homem não deve fazer para ser feliz, e afirma que só é infeliz quem está afastado da lei de Deus. E aí nós não precisamos ir muito longe para a gente pensar que a nossa vida, nosso desgaste, nosso envelhecimento, nosso potencial físico, nosso desgaste, nossas perdas físicas, estão todas sujeitas à lei de Deus. Faz parte do processo de vida envelhecer. E não temos por onde correr. A medicina, a ciência quer fazer de tudo. O comércio vende cremes de todo jeito, de todo tipo, para a gente evitar o envelhecimento. E vem os botox, e vem os preenchimentos, e vem as cirurgias plásticas. Não pode envelhecer, não adianta. Não é só a aparência que conta. A nossa psique precisa estar bem, precisa estar nova, renovada, e a nossa psique precisa estar valorizando os valores do espírito. Precisa estar fazendo a leitura correta dos desejos e necessidades do espírito, para que a gente permaneça jovem, com 90 anos, com mais de 90. De vez em quando o Globo Repórter traz algumas reportagens de idosos, né? E
entrevistam pessoas de 100 e poucos anos, dando gargalhadas, felizes, vivendo numa simplicidade extrema, mas cheio de alegria. É isso, é psique, é mente, é sentido da vida. É isso que faz a gente ficar mais jovem, né? Então, nosso foco precisa ser na transformação do espírito, essa transformação moral, na aquisição dos valores, né? Do amor a Deus, a nós mesmos, ao próximo. Jesus nos ensina, né? Que nós precisamos sacrificar a nós mesmos para combater o orgulho, o egoísmo, porque isso é que faz a gente sofrer. A dureza do nosso coração. Então, nós já temos esses ensinamentos da doutrina espírita. E por termos esses ensinamentos, nós já deveríamos ser felizes. E nos debruçar em cima deles. Se não fizemos isso para trás, podemos fazer agora. Agora que nós não podemos correr tanto, que o serviço público não nos aceita mais, que nós já aposentamos, que agora nós só precisamos fazer o bem. Precisamos fazer o bem, meditar, refletir sobre os ensinamentos do Cristo, sobre os ensinamentos da doutrina espírita, né? Então vamos aproveitar isso para a gente entender esses ensinamentos e entender os valores espirituais. A gente está muito acostumado a focar nas perdas, mas nós temos que focar nos ganhos, né? Nós temos muito mais ganhos na nossa vida do que perdas, mas nós não prestamos atenção nisso, né? Nós perdemos realmente força, ritmo, né? Oportunidades de sucesso. Os nossos gastos hoje são muito maiores do que os nossos ganhos, porque a gente começa a gastar com problemas de saúde, com problemas né, financeiros de uma maneira geral, hoje em dia é muito comum na nossa sociedade, né? Mas o que o espírito precisa não é mais nada, não é isso. Nós precisamos acertar em nós os defeitos que nós ainda carregamos. Conquistar esse amor genuíno que Jesus nos ensinou. Praticar o perdão, a tolerância, né? O sacrifício de si mesmo. E é assim que nós vamos, então, cumprindo aí esses valores espirituais, vamos desenvolvendo, dando sentido à nossa vida, para que a gente possa envelhecer bem, envelhecer feliz, junto dos nossos. Se nós temos a diminuição dos ritmos, né, temos a diminuição das nossas forças, da nossa energia, a nossa aparência já não é tão bonita mais, segundo os olhos de alguns, porque existe tanto idoso bonito, tanta simplicidade, com aquele olhar tão brilhante, aquela amorosidade, né? Aquela paciência, aquela tolerância. Então, se a gente não tem, se a gente perdeu alguma coisa que hoje nos faz falta, e que nós entendemos que estamos sob a lei, e faz parte da lei de Deus, né? Vamos evitar lamentar, e vamos rever o que a gente ainda pode fazer. Nós estamos aqui preparando uma bagagem para a nossa viagem de volta. Somos passageiros, né, aqui dessa vida. Viemos e temos um destino. Jesus nos ensinou, dizendo que meu reino não é deste mundo. Então, ele estava aqui de passagem e o reino dele era lá. Nos ensinou a lei de causa e efeito, né, quando pede para Pedro abaixar a espada, né? Porque com a mesma espada que você fere, você será ferido. Então, nós já temos tantos ensinamentos, então nós vamos rever a nossa bagagem. Se nós estamos carregando raiva, rancor, tristeza, lamentação, desânimo, falta de fé, de esperança, isso a gente pode deixar tudo para trás. Nós não vamos precisar disso. Nós vamos precisar de outras bagagens. Então, que a gente saiba selecionar o que nós estamos preparando para a nossa vida futura, né?
Nós já sabemos que a nossa vida aqui, ela é cheia de desafios. Foi proposta nossa, acordado, foi um contrato que nós fizemos. Uma programação para vir nesse planeta de provas e expiações, porque o nosso passado, os nossos equívocos, só nos permitiu chegar no planeta de provas e expiações. Então eu preciso entender isso, faz parte da lei, são oportunidades de evolução para o meu espírito, os desafios que eu estou enfrentando. Então que eu saiba superar esses desafios, que eu possa entender essa lei de Deus, a lei do amor, que Jesus resumiu toda a lei e os profetas, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, por falar em família, que a gente saiba ser tolerante com aquele que convive conosco, que a gente saiba fazer o bem, fazer a caridade em casa, que a gente reclame menos, aponte menos defeitos, sejamos mais amorosos, façamos ao outro o que gostaríamos que fizessem para nós. Agradeçamos a Deus por tudo que eu fiz, e permitamos receber um pouquinho. Receber dos nossos filhos, da nossa secretária do lar, da nossa vizinha. E quando não nos derem, que a gente tenha compreensão de que eles também estão preparando a bagagem deles. E o que a gente pode ajudar nesse ponto é com a nossa experiência, com o nosso conhecimento, com a nossa experiência de vida, que a gente saiba sentar, conversar, falar, sem críticas, sem apontar o dedo, mas abraçando, vivendo cada momento, vivendo esse agora que nós temos, com um olhar para trás, por tudo que vivemos, e também para frente, para o além, para aquilo que um dia vamos encontrar. Eu acredito que assim, compreendendo a lei de Deus e fazendo a nossa parte, refinando a nossa bagagem, para que a gente possa brilhar aos olhos de Deus, quando formos em espírito para o plano espiritual. Né? Essa é a nossa reflexão desta noite. Eu agradeço muito a vocês pela paciência. Peço desculpas por, às vezes, não ser tão clara, mas acho que todos nós temos muito para pensar, né? Que a gente possa dar uma olhadinha lá na lei natural, nas leis divinas, para a gente entender qual é o nosso papel aqui nesse momento. Muito obrigada a todos. Obrigada hoje em especial ao Sr. Giovandi, que é um exemplo, né, de pessoa que soube envelhecer. Muito obrigado mesmo, Sr. Giovandi. Obrigado ao Roque, que também está vivendo esse processo com alegria no coração, levando alegria para todos nós. Quando ele pega aquele violão, não tem quem não se alegre, né? E tantos outros que eu não conheço aqui, né, ainda. Giovana, com esse sorriso gostoso, com essa disposição que a gente vê, né, Giovana? Então, é isso, são os exemplos que a gente tem, né? Muito obrigada a todos vocês.